Nessa aula a gente tem dois desafios. Desafio número 1 é fazer o que eu pedi na aula passada, que é replicar essa mesma validação que a gente fez na data de gravação, também para a data de publicação. Mas o segundo desafio é fazer isso com inteligência artificial e é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou te mostrar primeiro de tudo o prompt que eu usei no ChatGPT e no Bard, para ver se eles me respondem alguma coisa que ajuda a gente nisso aqui. Eu disse o seguinte, eu tenho o seguinte código no evento keydown do Excel VBA. E aqui eu já dei palavras-chave para que esse prompt seja mais produtivo. Aí eu colei o código, eu tirei o código aqui para ficar mais fácil de você entender o prompt. Como eu posso fazer para usar esse mesmo código em outros text box sem precisar fazer um para cada? O que deve colocar no lugar de txt data gravação para que funcione com qualquer text box que for acionado. E foi exatamente isso que eu fiz com o ChatGPT e com o Bard. O Bard me respondeu o seguinte, ó, aqui está o prompt com todo o código. O Bard me respondeu o seguinte: para usar o mesmo código em outros text box, você pode usar uma variável para armazenar o controle que está sendo manipulado. E aí ele me deu aqui um exemplo, e esse exemplo diz o seguinte: din txt Ctrl S text box, e depois ele seta esse text control aqui que ele criou igual a mi.activeControl. Eu, na verdade, tenho dúvida se essa sintaxe aqui funciona. Na verdade, eu acho que não funciona, mas eu já sei que o Bard não é muito bom de sintaxe de VBA e ele comete uns errinhos mesmo. Mas o ChatGPT mostrou para o mesmo prompt um exemplo que me parece que funciona melhor. Ó. din txtbox as msforms txtbox. E aí ele seta esse txtbox, que é uma variável que ele criou do tipo textbox, como mi.activeControl. E esse mi.activeControl é onde eu consigo generalizar para não escrever o nome do controle. E a partir daqui eu posso referenciar txtbox em qualquer pedaço que eu queira e vai funcionar. Esse código aqui, ele talvez funcione, mas eu quero fazer o código junto com você, porque tem algumas coisas que a gente pode fazer de um jeitinho mais simples. Na verdade, foi isso que eu já fiz, eu já comecei a fazer o código, então eu já peguei aqui no evento keydown e eu substituí o txt data gravação, ou gravacal, por mi.activeControl e funciona. Você só não pode substituir na chamada private sub. Aqui tem que ser txt data gravação keydown. Não pode substituir por mi.control na declaração do evento. Aqui você não pode substituir, mas em todo o resto do código sim. E você vai me perguntar, Sabino, isso aqui funciona? Funciona, eu vou te mostrar aqui, ó. Funciona do mesmo jeito. Por exemplo, ó, não me deixa digitar a letra e me deixa digitar apenas números e depois valida os números. Então está funcionando. Dá alguma diferença? Até agora não. Na verdade, a grande vantagem que a gente tem ao fazer isso é poder pegar este código que está aqui, que agora é um código genérico, e a gente vai fazer Ctrl X e vai criar uma nova função para que a gente chame a função aqui e a gente possa chamar essa mesma função em outros text box. Então eu vou vir aqui embaixo, vou criar uma função nossa, uma função nova, né? Nossa e nova, private function fn valida digitação ou digitacal. E aí, por enquanto eu vou deixar assim, depois eu vou explicar alguns detalhes aqui. Tem uns detalhezinhos, tá? Beleza, beleza. Isto aqui já funciona? Não, né? Claro que não, Sabino. Eu preciso ir lá em cima e chamar, né? Eu vou dar um call nessa função, certo? Ainda não funciona. E aqui a gente precisa começar a entender o seguinte. Esses parâmetros que eu recebo de graça, entre aspas, dentro dos meus eventos, eles não entram de graça nas minhas funções. Então eu preciso mandar isso aqui lá para dentro. Eu vou ter que mandar esse key code lá para dentro. E para eu mandar isso aqui lá para dentro, eu vou ter que vir aqui na minha definição. Eu poderia fazer assim, né? Ó,
seleciona, botão direito, definição, ele vai para definição, e aí aqui eu vou dizer que ele vai receber por valor o P keycode. Não é keycode, Sabino? Na verdade, não. Aqui eu posso dar outro nome. Eu posso dar um nome totalmente diferente, porque aqui eu estou recebendo esse valor para usar dentro dessa função, mas é só o valor, porque eu disse by val. Isso é um outro capítulo, né? E eu vou dizer que ele é um variant, para ele poder receber um objeto sem muito problema, tá bom? Esse pkeycode eu vou usar no lugar de keycode. É exatamente a mesma coisa. Eu poderia manter o mesmo nome, mas eu quero deixar claro que quando você recebe um parâmetro, ele vira uma outra variável aqui dentro. Mesmo que eu mantiver o nome keycode, já não é mais o keycode, é um parâmetro. Por isso eu preferi deixar bem claro que aqui é um parâmetro, ok? Não faz diferença nenhuma, você pode usar o mesmo nome, só que às vezes você não sabe exatamente o que você está fazendo. E aí, aqui tem um detalhezinho. Funciona isso aqui, Sabino? Na verdade, não. Quer ver? Ó? E eu vou te mostrar que muitas vezes você vai pedir ajuda da inteligência artificial, você vai fazer o que a inteligência artificial te disse, você vai ver que não funciona e você não vai entender por quê. Ó, eu posso digitar letra agora. Sabino, mas o código não é o mesmo? Não. Na verdade, não. Sabe por quê? Porque aqui, ó, quando eu vou devolver o key VB cancel no keycode, que é o que está aqui embaixo. Ó. Vamos ver o código? Ó, aqui embaixo, tá vendo? Isso aqui não funciona dentro da função. Isso aqui só funciona dentro do evento. Isso aqui tem que acontecer lá dentro do evento. Então, a entrada do keycode e a devolução do cancel tem que acontecer aqui dentro. Então, eu vou ter que transformar isso aqui num tipo if. Ó. If, note, se não validar a digitação, then keycode recebe VB key cancel. Eu sei que eu estou fazendo um pouquinho mais rápido, eu não tenho tempo para fazer isso aqui mais devagar, mas se você não conseguiu compreender toda essa lógica, dá uma olhada de novo, baixa a planilha, analisa o código que você vai entender. Eu estou dizendo o seguinte, esse cancelar o keycode, e aqui não pode ser P keycode, aqui tem que ser o keycode mesmo, ó, tem que ser esse aqui. Este código aqui, ó, esse if aqui tem que estar dentro do keydown. Ele não funciona, esse keycode recebe VB key cancel, não funciona lá dentro da função, tá? Por quê? Porque isso aqui é o ambiente, a gente chama essa variável aqui uma variável de escopo local e ela só funciona aqui, tá bom? Beleza, então ó, esse aqui é o evento keydown do campo data de gravação, certo? Certinho. Tudo funciona agora? Não. Por quê? Porque a minha função ainda não devolve o sim ou não. Ela tem que devolver o sim ou não para eu poder fazer esse teste de sim ou não. Quer ver? Ó? Definição. Eu tenho que vir aqui, dizer que ela devolve um boolean e fazer aquela brincadeirinha lá. O quê? No lugar disto aqui eu tenho que devolver false, certo? É aqui que eu vou cancelar, é aqui que vai dar o VB key cancel, mas eu não estou trabalhando com VB key cancel. Eu tenho que voltar o valor da minha função. E aqui é o falso, certo? Porque eu quero cancelar. Se aqui é o falso, aonde que é o verdadeiro? No valor padrão, né? Devolução padrão da função. Lembra que a gente coloca aqui um valor, se não acontecer nada é esse valor que eu quero devolver, e o valor padrão dessa função é true. É true, deu certo. Mas se vier até aqui, se entrar nesse else, é false. Sabendo, eu não entendi. Por que você está devolvendo false aqui e não lá em cima, como das outras vezes nas outras funções? É porque você lembra que quando eu quero, por exemplo, o VB key delete, eu não quero deixar ele deletar. Eu não quero, por exemplo, deixar também ele fazer o backspace. Eu não quero deixar ele
colocar os números? Sim. Então aqui é true, é tudo true. A única coisa que é false é aqui embaixo se nada disso acontecer. Então essa daqui é invertido, o valor padrão dela é verdadeiro, deu tudo certo. E se ela vier para esse último else, aí eu quero devolver false. E agora, se eu não fiz nada de errado na sintaxe, está funcionando. Vamos testar? Vamos testar. Ó, consigo apagar. Ó, já viu? Ah, não, tá tudo certinho por enquanto. Não deixa eu colocar letra, deixa eu colocar número e valida ao final. Beleza? Beleza. Sabino, significa dizer então que se eu pegar agora o evento keydown do meu data publicação, vou até colocar lá pertinho do outro, ó. Vou colocar pertinho do data gravação, tá bom? Aqui, ó. Se eu colocar o mesmo código, é o que você está me dizendo, né? Se você colocar o mesmo código, vou até colocar um comentário aqui, ó, usando o evento keydown do campo data de publicação. Você está me dizendo que isso aqui vai funcionar? Deveria funcionar. Deveria funcionar. Aí a gente vai testar e não vai funcionar. Eu já adianto que não vai funcionar e eu vou te explicar o porquê. Ó, eu vou colocar aqui, ele tá deixando, tá funcionando. Na hora que vem o número, ele dá um erro. E por que ele dá um erro? Aqui, ó, tem uma coisa que é muito específica. Eu vou colocar aqui de novo a nossa janela de verificação imediata e eu vou pedir o nome desse me.ActiveControl, tá bom? Esse me.ActiveControl deveria ser quem? O text box, certo? Sim, mas neste caso, eu vou pedir o nome, né, Sabino? Name. Neste caso, é um FR publicação. Quem é FR publicação? Eu vou parar isso aqui. Eu vou voltar lá no meu formulário e eu vou te mostrar o seguinte. Ó, o data gravação, ele tá aqui, ele tá direto no form. Você tá vendo? Ó, ele tá direto no form. Então, ele é um controle do form. O me é o form, o ponto active control é o próprio text box, tá bom? Beleza. O data publicação, ele está dentro de um frame. Então, ele está dentro de um form, que está dentro de um frame, que está aqui dentro. Então, quando eu peço me.ActiveControl, ele não fala que é o text, ele fala que é o frame. Isso aqui é um problema, né, Sabino? Não. Vamos usar a inteligência artificial de novo, ó. Eu perguntei aqui para o ChatGPT o seguinte, ó. Se o text box estiver dentro de um frame no form, dá um erro. Por quê? Ó, se o text box estiver dentro de um frame no form, dá um erro. Por quê? Você percebeu que você pode usar a inteligência artificial escrevendo como se você estivesse falando com uma pessoa? E aí ele vai dizer o seguinte, ó. Quando um text box está dentro de um frame em um formulário do VBA Excel, o me.ActiveControl ainda retorna o controle text box correto, mas você precisa ter em mente que o ActiveControl será o controle ativo em relação ao formulário em si, não ao frame. Se o text box estiver dentro de um frame e você estiver usando o me.ActiveControl, você deve ajustar a referência para incluir o frame. E aí ele me diz assim, ó, nome do frame.ActiveControl. Vamos testar? Vamos testar. E aí vai ser então, ó, o nome do frame qual é? FR publicação, que foi o que deu erro lá pra gente, tá? Beleza. E aí você vai dizer assim, pô, Sabino, então aqui nós vamos ter um problema, né? Porque se eu tiver aqui a minha validação, ó, validar digitação. Peraí, eu estou usando me.ActiveControl aqui, e aí ele está dizendo que eu teria que usar me.frpublicação.ActiveControl, né? Foi isso que o ChatGPT disse, não foi? Foi. Só que se eu precisar fazer isso, já não vai mais ser genérico, né? Já não vai mais ser genérico. Então aqui vai começar o nosso desafio. Esse curso ele vai ter um desafio que eu vou te fazer agora para a gente
encerrar essa aula e depois eu te falo como fazer, como resolver esse desafio. E o desafio é o seguinte: você entendeu que nós temos um problema? O problema é que o meu form aqui. O meu form tem um text que não está dentro de um frame e um text que está dentro de um frame. E eu quero fazer um código meio genérico. Entendi. O que eu teria que fazer? Eu vou te ajudar. Eu vou te dar uma dica de como você vai resolver esse desafio. Depois eu vou deixar esse desafio resolvido para você. Mas é assim, ó. Eu quero que você tente fazer o desafio, tá? O desafio é para você, é um desafio desafiante. É para você tentar fazer. É o seguinte, ó. Lá no código, eu tô dizendo, ó, eu tô fazendo assim, ó, valida a digitação, keycode. Eu só tô passando keycode. É a única coisa que eu tô passando, certo? E lá dentro, eu assumo que eu recebi, ou melhor, eu assumo que eu vou fazer o me ponto, dá uma olhada, ó, o me ponto active control. Concorda? Mas eu não posso fazer isso aqui dentro. Eu tenho que fazer lá em cima. Sabino, como assim? Eu vou te dar mais uma dica, tá? Ó, em vez de passar só o keycode, você poderia passar quem é o me que eu quero trabalhar aqui. Vírgula, você vai passar alguma coisa aqui. Você vai passar algum código que ele saiba o que você está tentando validar. E para que isso funcione, você vai ter que prever esse aqui, ó, no valida digitação, você vai ter que prever isso aqui, ó. Você vai ter que pôr alguma coisa, talvez seja by val, talvez seja alguma outra coisa, você vai ter que pesquisar um pouquinho. Vai ter que dar uma estudada para conseguir fazer isso aqui. Mas se eu passar este tal desse me ponto active control de alguma forma que aqui ele seja genérico, mas lá na chamada eu consiga dizer quem é, aí vai funcionar. É isso que eu quero de você para esse finalzinho do curso. E eu vou deixar a solução para você. Eu te conto daqui a pouco como você vai resolver esse desafio aqui na próxima aula, mas eu preciso que você tente fazer, tá bom? Vai ser bem legal, vai ser bem interessante, vale muito a pena e vai funcionar legal porque você vai saber fazer validação de campos de verdade, mas eu preciso que você tente fazer esse desafio e a gente se vê na próxima aula. Para você que está seguindo os nossos mini cursos pelas redes sociais do Office Resolve, não esquece de se inscrever no canal, seguir a página para você continuar recebendo os conteúdos novos. E também lembra que este conteúdo faz parte da trilha Automação com VBA e Inteligência Artificial que já está publicada no nosso site officeresolve.com.br. Acessa, cria o seu login para você ter acesso aos outros conteúdos com a mesma qualidade de didática e abrangendo outros assuntos de automação, de inteligência artificial e de VBA com Excel. Um abraço.